Os empresários nos Estados Unidos me perguntam como conseguir mais appointments na empresa todos os dias, ou mesmo como que grandes franquias fazem isso parecer fácil. Acontece que não é nada fácil, na verdade demanda uma estrutura gigantesca de investimento, entender um monte de número difícil que para você talvez isso nem faça sentido. Mas a grande realidade é que dentro do nosso sistema e dentro daquilo que a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, a gente colocou em prática um momento que te torna alguém que está na frente da sua competição, produzindo conteúdo de verdade, trazendo informação e eficiência de verdade para dentro do seu sistema, automatizando vários processos ali dentro, e isso faz com que você possa receber até 400 leads de forma simples com um time enxuto e gera essas 400 leads para você. Então, como produzir essas coisas é exatamente aquilo que eu vou falar nos próximos minutos desse vídeo. E se isso fizer sentido para você, se inscreve no canal da Growth, porque aqui a gente vai trazer várias coisas para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente fez quando a gente pensou em lead, pensou em como montar um sistema, foi mensurar algumas coisas. O que é mensurar? É olhar para os números difíceis, entender da onde estava vindo o cliente, o que ele estava pensando, como que eu fazia ele olhar mais para mim, como que eu fazia ele ficar com esse terminho bonitinho aqui chamado top of mind. É bem engraçado você olhar para isso, porque na verdade é estratégia de pincher. Quanto mais barulho você fizer, maior você parece, mesmo você sendo só um pincherzinho naquele jardim. Enfim, basicamente você tem que aparecer várias vezes para o seu cliente. E para a gente começar a pensar nisso, a gente pensou primeiro nos locais que seriam interessantes a gente gastar o pouco budget que a gente tinha para aparecer nesses locais. Ou seja, digitalmente, usando conteúdo, porque é uma coisa gratuita que todo mundo pode fazer, usando LinkedIn, SEO, coisas que a gente podia fazer manualmente, e no final das contas ia de fato mudar o ponteiro da visibilidade. E depois a gente ia pensar em como converter isso em algum modelo de lead ou algum modelo que realmente as pessoas fossem ver a gente como autoridade. Então, primeiro você constrói esse modelo, você entende e mensura quais são os locais que são interessantes que o seu prospect, a sua lead, o seu cliente, o seu possível cliente vai estar, e depois você leva isso para outro patamar, que seria transformar eles em reais clientes. Dada essa fase do negócio, a gente começou a pensar em como que a gente convertia essa galera em leads. Mas antes disso, a gente pensou, putz, e se a gente converter toda essa galera em lead, o que que vira aqui no nosso atendimento? E aí a gente começou a pensar em CRM, em soluções, em ferramentas, para quem não entende o que é CRM, de atendimento, que pudessem fazer com que uma pessoa, duas pessoas, ou no máximo três, atendessem um total de 100 ligações por dia, 111 ligações por dia, ou até 130 mensagens, como já aconteceu aqui. Dentre clientes antigos, clientes novos, pessoas que estavam entrando, como que eu controlava esse fluxo sem perder a qualidade e mantendo a quantidade de contatos que eu tinha que ter depois que esse possível cliente entrasse na minha pipeline. Bom, a gente encontrou um CRM chamado Go High Level, mas ele não tinha tudo que a gente queria, então a gente começou a usar AI para automatizar boa parte desse processo, seja o primeiro atendimento, seja o primeiro contato do cliente com a nossa empresa, seja ser cordial para que ele não fique 10, 15, 20, 40 minutos esperando para que alguém responda: ei, tua cotação tá chegando. E a partir disso a gente foi pensando. E não só pensando, e ó, eu acho que aí eu acho que foi o grande diferencial. A gente foi pensando em modelos que não fossem só pra gente, mas que a gente pudesse replicar para que as outras pessoas depois olhassem para aquilo que a gente estava fazendo e conseguissem fazer a mesma coisa. Nesse momento foi bem interessante, porque era um desafio duplo, não era só fazer, mas era olhar, entender o que estava sendo feito, entender o que podia ser feito ali para frente e o que de fato faria sentido ser feito. A gente criou algo chamado OpenClaw, que basicamente é um plug and play agora de um agente de AI, coisa que você não precisa entender nada, mas é um carinha que você não vai pagar tanto assim que nem um estagiário, mas que vai entrar lá e vai resolver o problema para você. Não é um carinha, é um cara é quase um joguinho. Certo dia eu posso até... Bom, editor, coloca aqui do lado alguma imagem, algum vídeo do Orquestria rodando, mas basicamente
A gente colocou esses caras para começar a entender como é que era o fluxo de atendimento humano e repetir isso para os novos clientes que a gente ia ter a partir da quantidade de demanda que a gente estava gerando. Bom, basicamente, os clientes estavam sendo atendidos em no máximo 20 minutos, coisa que demoraria horas e horas para um time tão pequeno fazer. Depois que a gente fez isso, a gente foi para a parte de conversão. A gente coloca um nome gigante aqui na tela agora chamado CTA. CTA é o Call to Action, ou chamada para ação que a gente fala em português, que é quando você chama o cliente que está te vendo, te ouvindo e te deu autoridade para realmente comprar alguma coisa, para realmente tomar algum tipo de ação. Esse call to action a gente foi testando e testando e testando, e eu vou dizer que talvez a gente tenha testado mais de 300 criativos tranquilamente, porque haviam dias que a gente sentava e fazia 20, 30 criativos, colocava eles para rodar e o melhor deles a gente replicava e replicava e replicava e replicava, até que aquilo se tornou um modelo quase inevitável. De aquele criativo funciona tão bem que ele qualifica a minha lead no nível máximo, ele entrega exatamente aquilo que eu quero, com a conversão que eu quero, dentro da eficiência que eu quero. Não foi um trabalho do dia para a noite, foi um trabalho de muitos meses testando, mas como eu falo, como gerar essa demanda, bom, depois que você cria conteúdo que não tem nada a ver com o seu negócio, você precisa voltar para o que tem a ver com o seu negócio e aí trazer esse público, limpar essa base, esse público, para dentro daquilo que você quer que eles comprem. Eu sei que às vezes você tá pensando aí, né, na verdade, o que tem a ver? Eu tô vendendo telhado, eu tô vendendo banheiro, eu tô vendendo fence, side, whatever. Mas tem uma galera no mercado americano que já entendeu que produção de conteúdo coloca ele no mesmo patamar que grandes franquias. E quando colocado no mesmo patamar de grandes franquias, ele realmente consegue disputar, passando informação eficiente, entregando um trabalho melhor a um preço menor, que é normalmente o que a gente chama de local challenger, que é quando um cara local consegue entregar algo melhor por um preço mais barato, por um serviço mais personalizado, se é assim que você quer chamar, e ainda assim competir com grandes franquias. Quando uma franquia encontra um local challenger, é questão de tempo para ou ela comprar ou esse local challenger realmente ganhar dela. E quando você transforma esse tipo de produção de conteúdo em audiência e faz todo o sistema que a gente vem falando até aqui, é exatamente isso que acontece. Se torna inevitável que numa cena onde você tem 3 quotes e o seu é o mais barato, parece ter autoridade igual ou melhor que a franquia e por consequência você apareceu a mesma quantidade de vezes que a franquia, não faz sentido mais escolher a franquia. Bom, depois que a gente passou por esse processo todo de escolher franquia, posicionamento, criar conteúdo, jogar ele para dentro dali de automatizar, só resta a parte do treinamento de vendas, porque o fechamento nem sempre vai depender do marketing. Bom, na maioria das vezes não depende. E aí, nesse momento, você tem que entender que não é um contato, não é 2 contatos, não, são 3. Estatisticamente, depois do 8º contato, você vai ter uma conversão superior a 30%. Então, se hoje você está mandando uma mensagem, uma ligação e reclamando para o seu time de marketing, acho que está na hora de você ligar e pedir desculpa, porque talvez você devesse mandar 9 antes. Porque é isso que um closer faz. Se você entendeu até aqui exatamente o processo que a gente fez, ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar respondendo um a um. Se isso fez sentido para você, segue a gente, compartilha. E se você quiser ter uma call comigo para entender o que acontece depois do closer, ou o que acontece até ali, ou os detalhes desses processos malucos até aqui, provavelmente tem um link aqui embaixo que vai te ligar diretamente a uma empresa chamada PTX Growth, que você pode agendar uma ligação comigo. Até mais e é só o começo.